Olá, eu sou a professora Gisele Ramos. Nesta aula nós vamos falar sobre posições relativas de uma reta e uma circunferência. Posições relativas de uma reta e uma circunferência. Vamos estudar aqui as posições que uma reta pode ocupar em relação a uma circunferência. E a primeira delas que nós vamos falar é a secante, a reta secante à circunferência. O que é uma reta secante? É uma reta que corta a circunferência em dois pontos distintos, ou seja, ela tem dois pontos de interseção com a circunferência. Nesse caso desse exemplo aqui, eu fiz a reta S, que tem os pontos em comum com a circunferência, que são os pontos A e B. E sempre quando uma reta é secante a uma circunferência, né, quando ela possui os dois pontos em comum, a distância entre essa reta e o centro da circunferência, essa distância que eu indiquei aqui por D, ela é menor que o raio da circunferência, né? Considerando que o raio é esse aqui, ó, que eu coloquei aqui com R. O raio é a distância, né? O segmento que vai do centro da circunferência até a própria circunferência, né? Agora, a distância entre uma reta secante e o centro da circunferência será menor. Então, D é menor que R. Isso vai acontecer quando a reta for secante. Vamos agora falar da reta tangente. A reta tangente é aquela que tem apenas um ponto em comum com a circunferência, né? Ela encosta na circunferência e tem um ponto, que é o ponto chamado de ponto de tangência. É aquele ponto que ela tem em comum, né, que pertence à reta e também pertence à circunferência. Nesse desenho aqui, a reta S está passando aqui ao lado da circunferência e encosta na circunferência nesse ponto aqui, ó, o ponto T. Esse é o ponto de tangência entre a reta e a circunferência. Em relação ao raio e a distância da reta circunferência, no caso da reta tangente, a distância é igual ao raio, né? Porque aqui eu tenho o raio, né? O segmento que vai do centro até a própria circunferência, que coincide também aqui com a distância da reta ao centro da circunferência. Então, na reta tangente, a distância da reta ao centro é igual ao raio. Vamos agora falar da reta externa. A reta externa é aquela reta que não tem nenhum ponto em comum com a circunferência. Ela passa lá por fora da circunferência e não encosta e não cruza com a circunferência em ponto algum. Então, aqui eu desenhei essa reta preta, né? A reta S, que está lá fora, ela não está encostando nem está cortando a minha circunferência. E aqui nós temos que observar a questão da distância e o raio. Olha só, o que acontece na reta externa? A reta S e a circunferência, elas aqui não têm nenhum ponto em comum, então por isso a distância aqui, a distância D, olha, que é essa distância que vai do centro até a reta S, ela é maior que o comprimento do raio, que é esse comprimento aqui, né? O raio da circunferência. Então, sempre quando a reta for externa, a distância entre a reta e o centro da circunferência será maior que o raio. D é maior que o raio, maior que R. Vamos ver aqui a aplicação de reta secante em um exemplo. Uma reta T é secante a uma circunferência de centro O e 10 centímetros de raio. Então, essa circunferência tem o centro aqui O e ela tem raio medindo 10 centímetros. Então, eu vou colocar aqui, ó, 10 centímetros. É o raio da circunferência. Indicando por D a distância do ponto O à reta T, que eu já coloquei aqui como D, é a distância da reta ao centro da circunferência. Qual é o maior valor inteiro que D pode assumir? Então, aqui estamos falando em maior valor inteiro, só serve números inteiros e o maior possível. Se essa reta T, se ela fosse tangente à circunferência, se ela tivesse um ponto em comum, ela teria uma distância igual ao raio, né? A distância seria 10 também.
mas ela é uma reta secante, ela tem dois pontos, aqui ela corta a circunferência em dois pontos distintos. E nós vimos que em caso de retas secantes, a distância da reta ao centro vai ser menor que o raio. Então, se o raio vale 10, D é um valor menor que 10. Mas qual é o maior valor possível que D pode assumir? Qual é o maior valor que D pode assumir, respeitando que tem que ser menor que 10? Então, D tem que ter 9 centímetros para que continue sendo menor do que 10. E aqui respeite essa questão da reta ser secante, né? De ter uma distância menor que o raio. Bom, eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha entendido aí a diferença entre reta secante, tangente e externa e a relação aí entre a distância e o raio em cada uma dessas posições relativas, né, de reta e circunferência. Se você entendeu, se você gostou, clique em gostei, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e compartilhe esse vídeo com aquele amigo que você sabe que está precisando desse conteúdo. Estuda com você, da sua escola, da sua turma. Bons estudos e até a próxima aula!